Segunda característica da obrigação alimentar é a divisibilidade. Então, a obrigação de pagar alimentos é divisível. Significa, se houver mais de um devedor, cada um é responsável por apenas uma parcela da dívida e não pela dívida toda. Então, obrigação solidária é aquela que, em havendo mais de um devedor, cada um deles é responsável pela dívida toda. Por exemplo, o aval, o avalista é solidário, porque ele é responsável pela dívida toda. Já a obrigação de alimentos é divisível, porque em havendo mais de um devedor, cada devedor responde apenas por uma parte dessa dívida e não pela dívida toda. Então, se o sujeito tem 4 avós e vai pedir alimentos, cada um dos avós responde por uma parte dos alimentos. Esta divisão não é por igual, não é pro rata. Pro rata seria por igual. A divisão é proporcional às possibilidades de cada um. Então, se o sujeito vai pedir alimentos para 4 avós, imaginemos, ele precisa de R$1.000. A divisão não é por igual, cada um pagaria 250, não é assim. A divisão é conforme as possibilidades. Então, o avô A pode pagar 300, o avô B pode pagar 400, o avô C pode pagar 300 e o avô D não pode pagar nada, então ele é exonerado, se ele não puder pagar nada. Cada um paga conforme as suas possibilidades e aquele que não pode pagar é exonerado. Perceba então que a obrigação é divisível, no sentido, cada devedor responde por uma parcela da dívida. Eu não posso cobrar tudo de um devedor, porque a obrigação não é solidária. É divisível. Todavia, a divisão não é pro rata, não é por igual. A divisão é conforme as possibilidades de cada devedor. Ok? Agora, há um caso em que a obrigação alimentar é solidária. Quando aquele que pede alimentos tem mais de 60 anos. Então, quem está pedindo alimentos é teu pai, ele tem mais de 60 anos. Daí, todos os devedores respondem pela dívida toda. Cada devedor é responsável pela dívida toda. Isso está no Estatuto do Idoso. É o artigo 12 da Lei 10.741 de 2003. Portanto, se aquele que pede alimentos tem mais de 60 anos, a obrigação é solidária, porque os devedores, cada devedor é responsável pela dívida toda. Então, o pai vai pedir alimento, tem 5 filhos. Cada filho responde pela dívida toda, se este pai tiver mais de 60 anos. Portanto, via de regra, a obrigação de alimentos é divisível. Divisível significa, se houver mais de um devedor, cada devedor é responsável por uma parcela da dívida e não pela dívida toda. É divisível porque solidariedade não se presume. A obrigação só é solidária quando consta na lei que ela é solidária ou quando houver um acordo entre as partes. Artigo 265. Portanto, solidariedade não se presume. Solidariedade depende da lei dizer que é solidária ou de um acordo entre as partes. E não tem lei dizendo que a obrigação de alimentos é solidária. Por isso que ela é divisível. Salvo naquela hipótese do Estatuto do Idoso, quando quem pleiteia alimentos tiver mais de 60 anos, daí a obrigação é solidária. Via de regra, portanto, a obrigação de alimentos é divisível. Então, significa, se houver mais de um devedor, cada um é responsável apenas por uma parcela da dívida. E essa divisão não é pro rata. Esta divisão é conforme as possibilidades de cada um. Na prática, vocês devem perguntar, mas na prática o filho entra com a ação de alimentos só contra o pai, ele não entra contra a mãe. É que ele já está morando com a mãe. Como ele já está morando com a mãe já está pagando alimentos em espécie. Ela já está dando moradia, alimentação, roupa. Por isso que ele entra contra o pai, porque a mãe já está pagando. Agora, se ele mora com um terceiro, a obrigação tem que dividir entre o pai e a mãe. Daí ele vai mover contra o pai e contra a mãe. Ok? Bom, a grande questão que surge aqui é a seguinte.
O sujeito que vai mover a ação de alimentos, ele pode mover contra um dos devedores apenas, ou ele tem que mover contra todos os devedores? O litisconsórcio é necessário ou é facultativo? Então, se o sujeito vai pedir alimentos para os avós, ele tem que mover contra os 4 avós, seria um litisconsórcio necessário, passivo necessário, ou ele pode mover contra um ou alguns dos avós? Seria um litisconsórcio facultativo. Esta questão já está pacificada na jurisprudência. O litisconsórcio é facultativo. Ele pode mover ação contra um devedor ou contra alguns dos devedores. Ele não é obrigado a mover contra todos os devedores. Portanto, o litisconsórcio é facultativo, não é necessário. Ele pode mover contra um ou contra alguns. Só que este devedor que figurou como réu, ele vai poder alegar, dizendo, olha, a obrigação é divisível, eu não sou obrigado a pagar tudo. A partir do momento que ele discorda em pagar tudo, o juiz condena, julga a ação procedente, mas o condena a pagar só uma parte dos alimentos. Resumindo, é possível mover ação contra um ou contra alguns dos devedores, só que a sentença vai condenar este devedor a pagar uma parte apenas dos alimentos, e não a pagar todo o valor dos alimentos. Ok? O devedor que figura como réu pode, na contestação, requerer a inclusão dos outros réus, dos outros devedores. Então, o sujeito moveu ação de alimentos contra um dos avós. Este avô que figura como réu pode requerer na contestação para incluir também como réu os outros devedores, os outros avós. É uma intervenção de terceiros, né, que ele está chamando outros terceiros para figurarem como réus. Agora, não é chamamento ao processo, porque o chamamento ao processo é a intervenção de terceiros cabível quando há solidariedade. E aqui em alimentos, conforme já vimos, não há solidariedade, salvo no Estatuto do Idoso. Portanto, essa intervenção de terceiros não é chamamento ao processo, porque o chamamento ao processo é quando um devedor solidário chama o outro devedor para ser réu. E alimentos não é solidariedade. Por isso, essa intervenção não tem a natureza de chamamento ao processo. Também não é denunciação da lide, que a denunciação da lide é a intervenção de terceiro, é a intervenção daquele, você chama para o processo aquele terceiro contra o qual você tem direito de regresso. Né? Denunciação da lide é isso. Bom, vou chamar para o processo aquele terceiro, porque se eu perder, eu tenho direito de regresso. E aqui não é para ter direito de regresso. Você chama os outros réus, mas não é para ter direito de regresso. Em suma, esta intervenção de terceiros não é chamamento ao processo, porque não há solidariedade. Não é denunciação da lide, porque não visa o direito de regresso. É uma intervenção sui generis, isto é diferente de todas. Simplesmente você convida para ser réu os outros, mas não é para ter direito de regresso. Ok? Muito bem. Nós já vimos aqui o seguinte, que tem uma ordem para você pedir alimentos, né? Então, se você pode pedir para os pais, você não precisa pedir, você não vai poder pedir para os avós, não é isso? Bom, o sujeito que tem pai e mãe, ele pode mover ação de alimentos contra os avós? Resposta, sim, desde que ele demonstre na petição inicial que o pai e a mãe não têm condições. Desde que ele demonstre isso, alegue isso e depois comprove, né, que o pai e mãe não têm condições, ele vai poder pedir alimentos contra os avós, tá? Em suma, ele vai poder mover a ação contra um parente mais remoto, no caso os avós, desde que ele demonstre na petição inicial que o parente mais próximo, no caso os pais, não pode suportar o encargo. Então, estou movendo, tem que justificar, estou movendo contra os avós, porque meus pais não têm condições, estão desempregados, isso e aquilo. Ok? Muito bem. Uma outra característica dos alimentos é a irrenunciabilidade. Quer dizer, o direito de pleitear alimentos não admite renúncia.
Renúncia é abrir mão de um direito, é abdicar de um direito. Pois bem, quem tem o direito de pleitear alimentos não pode renunciar a este direito, não pode abrir mão deste direito. Porque é um direito de ordem pública, é um direito indisponível. Então, o sujeito não pode lavrar uma escritura pública renunciando ao direito de pleitear alimentos. Esta renúncia é nula. É proibida expressamente pelo artigo 1707 do Código Civil. Tá? Então vejam, é possível deixar de exercer o direito de alimentos. Ninguém é obrigado a mover a ação de alimentos. O sujeito move a ação de alimentos se ele quiser. Então, é possível deixar de exercer o direito aos alimentos. Mas não é possível renunciar a este direito, isto é, abrir mão do direito aos alimentos. Não é possível renunciar, não é possível abrir mão. Ok? Então guardem isso. Alimentos não admite renúncia. É possível deixar de exercer o direito de pleitear alimentos. Deixar de exercer sim, isto é, não vou mover a ação. Ok, isso é possível. Mas é nula a renúncia, isto é, abrir mão deste direito. A jurisprudência, porém, considera válida a renúncia numa hipótese. Renúncia do cônjuge por ocasião do divórcio ou do companheiro na dissolução da união estável. Então, o cônjuge, quando se divorcia, pode renunciar aos alimentos. A companheira ou companheira na dissolução de união estável também pode renunciar ao direito de pedir alimentos. É o que diz o enunciado 263 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Tá? Na verdade, essa renúncia do cônjuge ou do companheiro é inócua. Porque no divórcio, o último momento para pedir alimentos é até antes de se divorciar. A partir do momento que se divorciou, não vai mais poder pedir alimentos. Então, quer haja renúncia, quer não haja renúncia, não vai poder pedir alimentos. Quer haja, quer não haja, depois que divorcia, não pode mais pedir alimentos. Porque não existe mais dever de mútua assistência. Igualmente na união estável. Vai poder pedir alimentos até antes de dissolver a união estável. A partir do momento que dissolveu a união estável, não pode mais pedir. Então, quer haja renúncia, quer não haja renúncia, não vai mais poder pedir os alimentos. Quer dizer, quer renuncie, quer não renuncie, se divorciou ou se extinguiu a união estável e não falou nada dos alimentos, não pediu alimentos durante o divórcio, não pediu alimentos durante a dissolução de união estável, não vai poder pedir depois. Por isso que é uma renúncia meio inócua, porque quer haja renúncia, quer não haja renúncia, vai perder o direito, isto é, não vai poder pedir depois. Ok? Muito bem.